Para iniciar esse nosso insight de hoje, eu lhes apresento um alerta vermelho, portanto, o alerta é esse, é o código azul e vermelho da humanidade. Mas, filósofo, o que é isso? Preste atenção, vidra os olhos nesta tela, você está vendo uma UTI líquida, uma UTI da modernidade, onde tem uma pessoa agonizando por like azul ou verde e também está sofrendo porque tem dislike. O azul é o código da satisfação líquida e o vermelho é sinal de alerta, é o aborrecimento de quem não ganhou like e de quem não foi contemplado com elogio na rede social ou recebeu um dislike. Esse é o nosso CTI líquido da humanidade. Portanto, apresento para vocês esse código vermelho e azul agora. E nesse instante, pense e imagine comigo. E agora corra. Acorde, enquanto há tempo, pois você já está no hospital, não no hospital qualquer, está dentro de um complexo grande, gigante, e dentro deste hospital está a CTI, uma UTI, que é a unidade de terapia intensiva para pacientes graves. O paciente está lá, você está lá, estirado, deitado, pálido, agonizando, os aparelhos apitam, correrias para todo lado, os médicos correm, toda a equipe, pega dali, acode da acolá, a família lá fora reza, ora, implora e chora pelo lado de fora. Essa é uma situação difícil, é agonizante e a sociedade está assim agora. Você também está assim? É a crise líquida, é a crise existencial líquidas. E agora, meus amigos e minhas amigas, para continuar, um esclarecimento, e desde já vai uma voadora violenta direto na porta da UTI para abri-la numa pancada, para ser mais dolorosa. Talvez é a mais dolorosa da sua vida. Dito isto, este paciente que é você, e também é a humanidade, agora para simplificar e clarear ainda mais, vem a primeira revelação bombástica, a filosofia andarilha, sábia. O que é a filosofia andarilha? É a filosofia deste filósofo que vos fala, que não tem rosto, que tem voz, que anda descalço, que é simples e humilde, não está nas faculdades, não está nos grandes livros, mas é uma voz solitária que alerta para os perigos que você está ocorrendo, que você está passando agora, pelos perigos que a humanidade está enfrentando. São esses alertas. E a sabedoria andarilha é esta. Este é o diagnóstico mais urgente do século. Portanto, tem pressa. E o diagnóstico é este. O mundo, meus amigos e minhas amigas, está sem limites, portanto, sem identidade e sem essência. Portanto, as pessoas não sabem mais quem são. Isso é verdade. Elas não têm mais consciência do que realmente querem. Estão perdidas, vagando nesta liquidez do mundo, das redes, das telas, das conexões sem fim com todo mundo, mas não tem conexão consigo mesmo. Por isso, meus amigos e minhas amigas não fazem ideia do que procuram.
também não têm a mínima noção de onde querem chegar. É uma perdição. E agora, meus amigos e minhas amigas, muita calma. Nessa hora crucial, muita atenção. Isso não é frescura. Isso é uma doença grave. E você, junto com a humanidade, estão no CTI. Respira com dificuldade, com ajudas de aparelhos, mas não é aparelho convencionais. Necessita de ajuda de aparelhos digitais. O corpo está ali, mas a alma já desistiu de ir além, portanto já entregou os pontos e desistiu de viver. Eis aqui uma pergunta direta e reta, e portanto a pergunta é esta: quem vai calar sua alma interior? Quem vai calar a sua alma e o seu interior barulhento agora? Responde. Portanto, meus amigos e minhas amigas, você não sabe o que procura. Se vocês não sabem o que procura, como vai achar? Portanto, se você não sabe onde quer chegar, como vai chegar em lugar algum? Por isso agora, urgentemente, nós precisamos responder essas perguntas. E quem não souber responder, como diz lá da minha terra, está em maus lençóis, está lascado. Porque viver desse modo, sem saber onde vai, onde quer chegar, perdido, encontrando com todo mundo, mas perdido consigo mesmo, viver passa a ser uma aventura perigosa, porque está cheio de predadores, e daqui a pouco nós vamos revelar quem é esse predador. Portanto, ficam aí, já vai likeando, já vai compartilhando, porque aqui se trata de uma utilidade pública. O que é isso? Todo mundo precisa ouvir o filósofo Andarilho pelo menos uma vez na vida. Milhões e milhões de pessoas estão necessitando, mas elas não sabem que precisa. Então, ao clicar nesse vídeo, já manda. Pode mandar para as pessoas que gostam, até das pessoas que não gostam também pode mandar, porque nós precisamos melhorar o mundo. Nós precisamos tirar você e todas as pessoas do CTI. Isso é urgente. Eu convido a vocês que me ajudem nesta corrente agora. Vamos fazer isso. O filósofo Andarilho sozinho pode fazer pouca coisa, mas com a ajuda de todos nós podemos fazer muito. Então, meus amigos e minhas amigas, se você está perdido, você está lascado, está perdido de si mesmo, não tem essência, e viver pode ser uma aventura perigosa neste mundo cheio de predadores líquidos. Essa é a resposta. Se o CTI é líquido, se é líquido, os predadores também são líquidos, são ágeis, são perigosos. E a filosofia andarilha sábia avisa. Portanto, meus amigos e minhas amigas, quem não sabe o que procura, pode achar qualquer coisa. E vai achar que essa qualquer coisa é importante, mesmo sendo algo desprezível e até maléfico. Olha aí o perigo da revelação dessa sabedoria andarilha. E agora, meus amigos e minhas amigas, é só eu e você? Só eu e você e essa tela líquida que está aí na sua frente agora? É com a voz, é cara a cara, é olho no olho? Você está correndo atrás de quê agora? Você estava correndo atrás de quê? Você estava rolando essa tela procurando o quê quando deparou com esse vídeo? Não saia daí, fica aí. Você precisa ouvir isso. É urgente. Me diz então, ou responda para você,
Você corria atrás de quê? Você estava procurando o quê? E agora, meus amigos e minhas amigas, para clarear ainda mais, na verdade, para abrir um clarão, uma clareira, apresento-lhes agora a segunda revelação, que pode explodir sua noção de realidade agora mesmo. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o mundo afogou num oceano de supérfluo. Durante 24 horas por dia, exploda. Está assim, é vulgaridade, é supérfluo. Para todos os lados, sem limites nenhum. Estímulos e mais estímulos que nunca para. E agora, para esclarecer ainda mais, determino aqui e mando um pulo do gato filosófico. E a pergunta da filosofia andarilha: você já reparou para pensar e observar as pessoas? Já fez isso? Elas não conversam mais? Você já observou que elas não conversam mais? Andam por aí se debatendo como zumbis, ligado nessas telas líquidas. Portanto, na CTI, ainda com ouvidos tampados por algodão. Não, algodão não, por fones de ouvido, super concentradas nessas telas. O que elas fazem? Elas trocam apenas estímulo do tipo assim: você viu o que ele postou? Oh, você viu a briga daquela famosa? Titico e titico, fuxico e fofoca? Não. E você viu aquele lançamento do iPhone, de Pony, de Samsung, de não sei mais o que, lançamento e mais lançamento, bem à frente do seu tempo, mas você está sequestrado e aprisionado no seu próprio tempo, no passado, nessas telas líquidas. Estão seguindo passos, ideias de outras pessoas. Portanto, meus amigos e minhas amigas, não há diálogo nenhum nessas telas líquidas, nessa crise humanitária, onde as pessoas estão nessa CTI, nessa UTI líquida. Não há diálogo, há apenas eco mesmo, vazio e falta de tudo. Agora, meus amigos e minhas amigas, para contextualizar, vai um exemplo bíblico que talvez vai desmoronar sua estrutura, que não é um culto religioso, mas a Bíblia é um livro humanitário, é um livro sábio, portanto todos deveriam ler, ou como história, ou como qualquer coisa, tem muitos ensinamentos lá. Não pode acreditar no que o filósofo Andarilho fala, nem nas instituições. Tem homens religiosos, não vou falar das grandes religiões, mas vou falar de homens, que é como o filósofo Andarilho, como você, que leram esse livro sagrado, que é da humanidade, e sequestraram o livro, distorceram o livro, e contam barbaridades, mentiras para você, já contou para o filósofo também, na tentativa de dominá-los, de aprisioná-los e de escravizá-los. Isso é verdade, é um alerta. Manda, dá like. A humanidade, a sociedade precisa ouvir isso. Precisa ouvir esse alerta. Não para acreditar nesse andarilho. Não é para isso. Mas para caminhar com os próprios pés. Enxergar com os próprios olhos. E ainda o milagre. Pensar com a própria mente. É isso. Então, meus amigos e minhas amigas, e o exemplo bíblico é esse. Vocês lembram da história da Torre de Babel? O povo todo junto, todo mundo unido, querendo construir uma torre que chegasse até o céu para falar com Deus.
Deus então confundiu as línguas. Foi isso. Confundiu a língua, mas a crise líquida é em todas as línguas. A crise líquida é como um vírus. Ela não tem barreira de línguas. Ela afeta todo mundo, por isso que é cruel, é perigoso. E aqui a interpretação andarilha para a construção da Torre de Babel. A confusão de língua não foi Deus inventando idiomas diferentes. Não se trata disso. A confusão foi Deus permitindo que a humanidade se perdesse no próprio barulho. E é o que está acontecendo agora, vocês estão se perdendo. Já foram sequestrados nessa liquidez deste mundo que escravizam, que prende, que distorce vocês. Seu amigo melhor não é o cão. Tem esse ditado que o melhor amigo do cão é o homem. Mas a filosofia andarilha diz que o melhor amigo do homem é ele mesmo. Também a filosofia andarilha diz que o pior inimigo do homem também é ele mesmo, porque o homem tem essa coisa, o lado bom e o lado ruim. Mas o melhor amigo do homem não é mais o cachorro, é a tela, é a liquidez que te sequestrou. O insight do filósofo andarilho é assim, coisas novas vão surgindo. E a gente vai falando, por isso acompanha os insights, esse e dezenas de outros que já aconteceram. Vai lá no canal, segue. Os insights são gravados ao vivo, portanto, às vezes a ordem não está legal, mas vai em direto ao vivo, que lá tem a sequência de todos os insights conforme eles foram feitos. É dessa forma que a vida acontece, é papo reto, é direto, sem cortes. Sem caneta, sem papel, sem ordem. Só uma voz, um celular e um homem descalço falando, sem rosto, o que é pior. Mas nas telas aí está cheia de rosto, o que vocês vê mais são rostos, são milhares de rostos. Então não precisa de mais um ou de menos um. Então, meus amigos e minhas amigas, e esse é o X da questão, a confusão. Foi Deus permitindo que a humanidade se perdesse no próprio barulho. Deus não fez confusão de língua, ele só permitiu aquilo que o homem tem, que é o livre-arbítrio. E hoje é a mesma coisa. Falamos a mesma língua, mas ninguém entende. Milhares de canais, são milhares de vozes, são bilhões de mensagens. E no fim do dia, o que resta? Um silêncio vazio, supérfluo, angústia, falta. Todo mundo correu, mas não fez nada, está todo mundo perdido. E aí quer mais uma dose de adrenalina, de dopamina, dessa tela maldita líquida. Estou chamando de maldita, mas o celular é bom, as telas são boas. O celular foi feito para um bom uso, foi para informação, foi para fazermos as coisas. Antigamente você ia num banco e ficava 2 horas na fila, ou talvez até mais. Hoje você tem o banco na palma da sua mão. Olha que maravilha. Você não precisa ir na agência do banco mais. Isso é a modernidade, é a tela, é o Wi-Fi, é a velocidade. Você não precisa ficar lendo jornais mais. Notícias que demorava 6 meses, 1 ano para chegar. Quem não tinha dinheiro para comprar as folhas e folhas, aí os jornais importantes ficava desinformado. Ou acreditando nas mentiras televisivas. Não tinha redes, não tinha nada ao vivo, não tinha um filósofo andarilho falando ao vivo. Olha que maravilha que é essa tela líquida. É maravilha. O celular não é bom, nem é ruim. A rede não é boa e nem é ruim. A tela, tudo isso
não é boa e nem é ruim, mas o homem, com a sua consciência, com a sua esperteza, o homem, por ser expert, ele pode fazer o uso bom ou o uso ruim, o uso maléfico, o uso bom. O homem pode fazer as duas coisas, então, e a humanidade está escolhendo o sequestro, está escolhendo o lado ruim dessa coisa maravilhosa que são as telas, que são a internet, que é a evolução do mundo com coisas maravilhosas. Por isso que vocês precisam assistir o filósofo Andarilho para tomar uma dose de realidade. Às vezes a realidade é um remédio intragável. Talvez vocês não vão gostar do que eu falo aqui. Não precisa gostar. Você não precisa gostar do remédio. Mas talvez é ele que vai te curar. A mesma coisa é a voz, é a fala do filósofo Andarilho. Vocês não precisam gostar. Mas talvez você vai cuspir o remédio na sua garganta que iria te curar. Talvez você nunca mais vai ouvir o filósofo Andarilho. Talvez era a fala que iria te alertar para sair do buraco. E agora, meus amigos e minhas amigas, continuando aqui com mais uma chave para trazer a superfície, para trazer ao oxigênio alguém que estava no fundo do poço se afogando. É a chave mestra do diagnóstico. E, portanto, a filosofia Andarilha já revela que a superficialidade não é um sintoma, não é. É a doença grave. A superficialidade, ela está em estágio terminal, nesse CTI líquido. Portanto, meus amigos e minhas amigas, vocês não me deixam mentir, vocês são humanos, e eu sei do que vocês fazem, porque eu também, às vezes eu me pego fazendo essas coisas, por isso o filósofo não dá lição de moral, o que o filósofo fala para vocês valem para ele também. Vocês e eu passamos horas rolando tela, vê 500, 1000 histórias, caras, vê milhares de opiniões, e no fim, o que acontece no fim? Você não lembra de nenhuma. São infinitas, são muitas. Não tem foco, não tem concentração. E aqui está o porquê disso. Porque que vocês têm que ouvir é só a voz solitária, sem rosto. Porque vocês já viram rosto demais, já viram opiniões demais. Então ouve apenas uma. Mas isso ainda não é o pior. Ainda tem coisas piores ainda, que é de você não lembrar de nenhuma. É que você não lembra mais de você também quando você está mergulhado, afogando nessa liquidez existencial, nessa liquidez das informações. Agora, meus amigos e minhas amigas, tem um sacrifício. Um sacrifício é uma pergunta afiada, que corta como faca. E a pergunta é esta: quando foi a última vez que você ficou 1 hora em silêncio, só com você mesmo, sem celular, sem TV, sem barulho, sem ruído, sem ninguém? Responde. Portanto, meus amigos e minhas amigas, se você teve que pensar, não respondeu direto e reto, sem rodeios, se você teve que parar para pensar que dia, imaginar, resgatar na memória, o diagnóstico está confirmado. E para esclarecer esse diagnóstico, super diagnóstico, já vem a moda do filósofo Andarilho do jeito que ele gosta, de longe, é o chute do meio do campo, no ângulo, na gaveta. E esse vai para a sua biologia. E já começo aqui com a filosofia Andarilha, que vai fazer uma grande revelação sobre como a indústria, vou até falar baixinho,
para não causar ruído, a revelação de como a indústria da venda te sequestrou sem você perceber. Então, agora, para iniciar essa revelação, já que falamos dela, podemos aumentar o tom de voz. E já para começar, é um alerta da neurociência explosiva. Lembra daqueles 2 sistemas que eu falei tempos atrás? Um insight sobre a fraude da pirâmide. Lembra? Ah, não lembra não? Então volta lá e assiste o vídeo, o insight sobre a fraude da pirâmide, que vocês vão lembrar, mas eu vou dar uma palhinha aqui para vocês relembrar. Os 2 sistemas é o sistema simpático e o parasimpático. Falávamos lá que o simpático trata-se de ligar você no estado de alerta para luta ou fuga, o estresse, né? Era desde quando o homem vivia nas cavernas, que tinha medo, né? De animais, de predadores, então esse sistema era alertado para o sangue ir para os músculos, para correr, para lutar, né? Para não morrer. E o sistema parasimpático é o contrário desse. O sistema parasimpático é o que causa descanso, prazer, paz, digestão, sexo, essas coisas boas. E falamos lá também que os 2 sistemas, eles não funcionam junto. Um tem que parar, tem que descansar para o outro entrar em funcionamento. Então, os 2 sistemas são bons, simpático e o parasimpático, o biológico. Mas agora eu tenho uma bomba. E eu tenho que te contar esta verdade. O filósofo Andarilho aqui não é patrocinado, não ganha, não vende nada para você, eu não tenho nada para vender. A única coisa que eu cobro de você são a presença, assistem, mandem para quem precisa ver, dá like, esse é o pagamento. Só isso, sim, e nada mais, e gratidão por isso. Então, meus amigos e minhas amigas, eu tenho que te contar a verdade dói. É um remédio amargo, mas a verdade é sobre a máquina de vendas. As vendas desproporcionais, as vendas predatórias, ligou o seu sistema simpático falso. Ela imitou o seu sistema biológico e criou um falso. Então, antes de continuar, o filósofo Andarilho vai dizer que a venda não é ruim. O capitalismo, a economia, com todo o seu ecossistema, ela faz o bem, ela evolui a humanidade, criou o seu carro, né? As construções, né? Os transportes, essa infraestrutura da internet. Né? Hoje você, eu quero comprar um café, pede pela internet. Eu quero comprar um iFood, foods, comida, essas coisas aí. Compra, sem sair de casa, com um clique. São facilidades, são coisas boas. As vendas é coisas boas. As vendas trazem conforto. Mas a venda também tem um lado ruim dela, é quando ela é predatória. E o que a máquina de venda faz é uma covardia. Deveria ser um crime humanitário. Isso. Que eles exploram pessoas, sequestram pessoas, as pessoas passam a vida inteira perdendo o seu tempo, gastando tempo que não volta, que é algo mais precioso que a pessoa tem, é o tempo, destrói o tempo para fazer exercício, o tempo para a família, o tempo para si mesmo, tudo para ficar nas redes, comprando, às vezes por estímulos que são colocados lá, que chama gatilho, e isso existe. Talvez você não vê porque você está viciado. E esse é o alerta. Manda esse vídeo para todo mundo. Todo mundo precisa saber disso. E esse sistema predatório, que é um crime humanitário que a máquina de venda faz, não estou falando das vendas normais, que você compra por vontade, sem estímulo. Estou falando da venda predatória, onde coloca coisas isca. Coloca uma isca para você ir. Estimula a sua necessidade. Eles sequestraram os seus simpáticos, mimetizaram, clonaram o seu simpático. Estão fazendo mal. E com isso eles te mantêm num estado permanente de alerta. Filósofo, isso é verdade? Verdade, sim. É isso que você faz aí.
É a comparação barata. Ah, fulano tem isso e eu não tenho. Ele apareceu com uma foto na rede social nova, com alguma coisa. Talvez foi até emprestado, ou foi o marketing que patrocinou um famoso para tirar uma foto lá e gerar sua vontade. Venda de sonhos, vendas e mais vendas. Ah, compre isso. Senão você não é feliz, aquilo outro vai te mostrando. É um catálogo sem fim. E é de tudo. É de tudo, é tudo, vendem tudo. E a maioria é porcaria, e a maioria você consome sem necessidade. São promessas vazias. Só mais um like, mais uma visualização. Se você não tiver mais like, você não é amado. Se ninguém não vê você, você é reprovado. Nada disso. Isso é tudo mentira. E vem de sustos. Olha o que aconteceu para quem não comprou isso, para quem não fez isso. Isso são gatilhos que o filósofo está falando aqui. O gatilho também no medo. Se você não comprar agora, você vai perder a única oportunidade da vida. Meu amigo, minha amiga, a única oportunidade da vida de você perder a sua vida. As suas experiências boas. E eles criam essa engenharia toda, esse maquiavelismo todo, esse diabólico todo, criando uma sensação de falta, escassez, onde não há nada que chega, nada é o suficiente. A minha mãe diz esse ditado que é muito velho, ela fala assim: vocês são igual gatos, não agradece nada, é comendo e miando. Isso que essa indústria, essa máquina de venda agressiva está fazendo, adoecendo as pessoas e o mundo, explorando, escravidando. O filósofo já falou aqui que a venda a venda é boa. O capitalismo, a economia e toda a estrutura é boa. Eu não estou pregando contra isso, não estou falando contra isso. Eu estou falando contra a exploração de mentes, de pessoas até então saudáveis. Eu falo para adulto, mas isso também acontece com as crianças. Eles viciam as crianças. Às vezes as crianças são viciadas. Às vezes o filósofo andarilho ganha pouco. Às vezes ganha um salário só por mês. E a criança já quer um brinquedo que custa 5 salários, estimulado pela indústria de vendas. Olha que contrassenso, olha só que maldade. Já começa com as crianças. E todas as instituições, elas são aparelhadas e alinhadas. Elas formam massa de consumidores sedentos e famintos para cada novidade nova que a indústria quer vender. Talvez coisas que não têm utilidade, coisas que você não precisa. Então, meus amigos e minhas amigas, essa sensação de falta, isso tudo é uma ingratidão sem limite. Só olha para o que os outros têm e concentra na sua falta. Já falamos nisso aqui sobre a lei do reflexo. Volta lá, assiste todos os vídeos. A lei do reflexo, ela é lei, ela é implacável. Se você emitir energia de falta, meus amigos, o universo, Deus, seja lá quem você acredita, vai mandar mais falta. Por isso que você está amarrado, travado, andas, mas sem sair do lugar. Isso é grave. São revelações. E agora, meus amigos e minhas amigas, para abrir mais um clarão de relâmpago, vem a terceira revelação. E a terceira revelação é esta. Aí está o que a máquina fez. O que a máquina fez então, filósofo? A máquina de venda, para mimetizar os seus, amenizar, para apaziguar o seu sistema de alerta ligado o tempo inteiro, com as sensações de falta, comparação, tudo que estimula para você comprar sem pensar, para mexer no seu emocional, no seu racional. O que ela fez? É diabólico, é maquiavélico isso, mas aconteceu, está acontecendo, e você está passando por isso até as crianças. Ela mimetizou ou imitou o sistema parasimpático. Olha só que engenharia perigosa. E aqui vem algo muito grave. Portanto, o seu sistema
Portanto, o sistema de venda falsificou o seu mecanismo biológico, ela sequestrou a sua biologia. Olha que perigo. Você ainda não é um robô, mas você está obedecendo ordens externas de robô. Isso tudo é sábio, é sabido e aceito. Isso, vocês vão só seguindo. Às vezes tem pessoas que são sábias, que são especialistas, que têm curso superior, mestrado, doutorado, PhD, mas estão nisso, porque é ser humano. São iscas também, que tem para todas as classes, para todas as divisões. Tem para o mendigo, igual eu, tem para o faxineiro, tem para o piloto de avião, tem para o bancário, tem para o delegado, tem para o presidente, tem para os políticos, tem para médicos, tem para advogado, tem para todo mundo. Todo mundo tem uma isca específica que a indústria e a máquina de venda criou e joga lá, tem para as crianças. É a realidade. Então, o filósofo Andarilho, como é que esse mal todo aconteceu sem eu ver isso? Meus amigos e minhas amigas, aqui é um canal de utilidade pública e a verdade tem que ser dita. A indústria, a máquina de venda criou simplesmente a indústria dos prazeres artificiais, dos vícios artificiais. E o que eles vendem para você? Depois que você está estressado, cansado, que trabalhou e está aí sem pensar, explodindo, estressado, ele fala assim, olha, manda lá um site muito bonito, um convite, uma coisa que ainda gera mais vontade. Um restaurante, vai lá, que você vai tirar o seu estresse. Você paga caro e o prazer é só por minutos, por 1 hora. Talvez você poderia ter comido só um arroz com feijão na sua casa. Eu não estou falando que tem que ser assim, não. Mas talvez você foi lá, não foi pela sua vontade, foi que a indústria te mandou ir lá. Vendeu a viagem, não que você queria ir, mas que eles queriam que você pagasse por ela. Falou que a felicidade está em coisas. No caso, às vezes você tinha o seu fusquinho lá, e eles falaram, não, está numa Ferrari. Ou está num sedã, nesses carros que eles inventam todo dia, que troca um pneu e fala que é outra marca, outro modelo, e fala assim, é esse agora que é o da moda. É essa casa que é boa, é a conta bancária não sei com quantos dígitos. Para que isso? E muitos supérfluos. É isso que a indústria faz, que é a verdade que o filósofo está revelando aqui, que é a indústria dos prazeres, que não para mais. Na segurança, que só vem do ter e nunca do ser, dos prazeres infinitos, do materialismo desenfreado. Tudo é bom, mas tem que ter limite. Inclusive essas coisas deveriam... Olha, isso é bom, mas o uso em excesso pode pode ser prejudicial para a sua saúde física, emocional e social também. O ser humano precisa disso. Não viver como zumbis. Vocês da indústria da venda têm que ter mais consciência, tem que ouvir o filósofo Andarilho também. Pode vender, a venda é boa, todo mundo aprova, mas vocês não podem escravizar a humanidade, não pode escravizar esse mendigo, não pode falar que o mendigo não pode ser feliz descalço, sem o rosto, tem que falar que tem que aparecer o rosto, que tem que vestir um paletó, que tem que andar de carro. Essas coisas não pode fazer isso. O filósofo tem livre-arbítrio, pode colocar suas compras lá, suas vendas, mas deixa a pessoa sentir necessidade de ir lá comprar. Não precisa empurrar, fazer a pessoa trabalhar, fazer dívidas e adoecer. Isso é um crime. E aqui, meus amigos e minhas amigas, para iluminar ainda mais esse insight, que está pegando fogo, vai um pulo do gato da sabedoria andarilha. E a sabedoria em tom de denúncia, o alerta simpático falso,
fica ligado 24 horas por dia. Vocês estão sempre em alerta. Eles memetizaram, sequestraram, inventaram, clonaram o seu simpático biológico que é bom. E o sistema parasimpático que é verdadeiro, biológico, que te traz paz real, foi sequestrado. Eles inverteram essa ordem. Vocês precisam saber disso. E a indústria da venda tem que parar com isso. Pare com isso. Não precisa disso. Vocês vão ganhar dinheiro, vão ficar ricos. Todo mundo tem que ser rico. Mas não precisa dessa exploração. Não precisa escravizar o outro dessa forma, com gatilhos. Portanto, meus amigos e minhas amigas, você não sabe mais. Se você não sabe mais o que é prazer genuíno, com as coisas simples, fora da indústria das vendas. Portanto, se você confunde compra de felicidade, ou seja, se você troca a paz interior por uma seguradora de um carro, você está sequestrado. Você está nesse leito dessa UTI líquida aí. Sinto muito, não importa se você é grande ou pequeno, se tem dinheiro, se não tem, se é sábio, se não é. Você está aí. Acorda, abre os olhos. Arranca isso tudo daí. Você tem livre-arbítrio. Salva-te. E agora uma bomba. Na verdade é uma batata quente que está passando de mão em mão. E agora eu vou passar para a mão de vocês. Essa batata quente, se você não resolver, vai queimar sua mão. A batata quente é essa? Quando foi a última vez que você sentiu paz de verdade? Não estou falando aqui da paz que veio depois de uma compra. Mas eu estou falando daquela paz que nasce do silêncio, que nasce do nada, que nasce do ser. Quando é? Se você não lembra, o sequestro foi confirmado, você está no leito da UTI, é o diagnóstico. Isto é, você respira por ajuda de aparelhos digitais, mas não vive de verdade. Agora, meus amigos e minhas amigas, para entrar direto com uma voadora na porta dessa UTI e ver o que tem lá dentro, venha comigo, visualize essa cena, pode olhar para a tela aí desse paciente deitado, agonizando, nesse leito, conectados a vários aparelhos digitais, essa parafernália todas, os monitores, e mais monitores registrando satisfação, like azul, dislike para vermelho ou vermelho para falta de like, curtidas, visualizações, cada compra. Isso faz o seu coração acelerar, faz bater? Isso não é você de verdade? É que seu sistema simpático e parasimpático foi sequestrado e clonado para fazer uso a bel prazer do sistema, das indústrias. Agora, meus amigos e minhas amigas, eu lhes dou uma chave poderosa para esclarecer tudo, é a chave da compreensão. E vai começar com uma pergunta andarilha. Seu corpo respira com a ajuda de aparelhos digitais, certo? Sim. Se você está sendo manobrado, sim. Mas e a sua alma? A sua mente, o seu interior, ainda respira sozinho? Essa pergunta você vai responder para você? Veja bem aqui. O que aconteceu na realidade foi que a máquina de venda virou o respirador da sua alma, da sua mente, e se transformou na sua falta e no seu vazio interior. E é por esse motivo que você precisa de like para sentir amado,
precisa de uma compra para se sentir feliz, precisa de uma viagem para se sentir vivo, de um comentário para se sentir importante. Eu sinto muito, meus amigos, minhas amigas, sem isso, você fica triste, você se apaga. Essa é a realidade das redes hoje. E agora, meus amigos e minhas amigas, uma bomba da realidade. Vem aqui com a quarta revelação, que vai te tirar do coma deste hospital líquido. E vem com a declaração de uma filosofia andarilha. Quem não sabe o que quer, aceita qualquer coisa. Ainda, continuando, quem não sabe quem é, veste qualquer máscara e está tudo bem. Sendo assim, quem não sabe onde vai, termina em qualquer lugar, só isso. Traduzindo aqui, está perdido, está lascado. Dito isto, o mundo vai oferecer para vocês 500, 1.000, 1 milhão de máscaras por dia. E você vai trocando, tirando uma e colocando a outra, uma por hora. Não sabe mais qual é a sua cara, está perdido, não conhece a si mesmo. E aqui está a sua ressurreição, está o seu resgate. Esse resgate é através de um versículo bíblico, não é religião, mas a Bíblia é um livro que todos deveriam ler. A história do Lázaro, todo mundo conhece. Então o resgate é esse. Lázaro estava morto há 4 dias, no túmulo, estava fedendo, cheirando mal. Jesus disse, abre aspas, Lázaro, vem para fora, fecho aspas. Agora a interpretação andarilha por essa história de Lázaro. Lázaro então não era um homem, não era só um homem que morreu fisicamente. Portanto, meus amigos e minhas amigas, Lázaro representa a humanidade inteira enterrada viva num túmulo líquido. Nessa cama de UTI líquida que está aí, que você está vendo na tela, da superficialidade, é isso e nada mais. O cheiro ruim não é o corpo podre. Portanto, o cheiro ruim é da alma, é a sua essência apodrecida de tanta superficialidade. Por isso Jesus não gritou para o túmulo, ele gritou dentro de Lázaro. Ele gritou, portanto, dentro de você, acorda. Arranque estes tubos, você não precisa disso, isso está te matando. Você ainda pode respirar por conta própria, não precisa de respiradores líquidos, digitais. E aqui está uma pergunta que pode ressuscitar você agora. Você vai continuar no túmulo dos sequestrados? Você vai continuar no túmulo dessa máquina de venda que te sequestra a todo momento, com o seu celular na mão e vendo os outros passarem ao seu lado, caminhando para a liberdade, inclusive os mendigos, como este que vos fala, caminhando simplesmente, sem celular, sem nada, com a sua consciência, sendo ele mesmo? Responde. Ou vai ouvir a voz de dentro de você pedindo? Venha para fora, você vai ouvir isso. A voz te chamando, venha para fora, saia. Está na hora. E agora, meus amigos e minhas amigas, mais uma sabedoria andarilha, e é um protocolo de ressuscitação. Portanto, não é só diagnóstico. Esse protocolo de ressuscitação andarilho está sendo criado agora. Ele é o remédio. Pode ser um remédio amargo, mas é o único que funciona, que cura. É a fala do filósofo, é os alerta. Portanto, não passe, não role. Se ficar aqui 10, 20, 30 minutos, 1 hora, fique.
Não cospe esse remédio. Talvez é a sua cura, para os seus olhos abrir, para os seus pés destravar, para a sua mente voltar a pensar. E aqui está a primeira chave desse protocolo de ressuscitação, é o silêncio cirúrgico. O que ele diz? Desliga tudo, 1 hora por dia, pelo menos, sem celular, sem TV, sem gente, só você. No começo pode ser difícil, isso vai doer. Já falávamos aqui que o sacrifício pode ser maior do que o milagre, vai parecer que você está morrendo. Quando acontece isso, quando você sente falta, né? É o vício. São os hormônios do vício pedindo para você, são a dopamina, os estímulos. Mas esse é o sinal de que você está ressuscitando, resistam isso. E agora a segunda chave do protocolo de ressuscitação, dessa CTI líquida. A pergunta faca, que corta. Todo dia você tem que perguntar para si mesmo: isso que eu estou fazendo agora é realmente eu? É o que eu quero? Isso que eu estou comprando é eu mesmo que determinei que preciso? Ou foi vendido para mim pela máquina da venda, pela indústria dos prazeres? Essa vontade é minha ou do marketing? Esse sonho é meu ou é da novela? Ou de outras comparações? Esse desejo é meu ou é do Instagram, do WhatsApp, do Facebook? Das comparações? Então, a segunda chave é das perguntas. E a terceira chave desse protocolo de ressuscitação, desse CTI líquido que você está nele, é a desconexão do simpático falso que foi sequestrado. Identifique uma coisa que te mantém em estado de falta, de comparação, de medo. Pode ser de uma rede social. O que acontece se o seu WhatsApp não funcionar? Se o seu Instagram, você sente medo? Você tem necessidade de ir lá instalar? Se o seu celular quebrar, você vai fazer dívida para comprar? Você fica desnorteado? O seu celular é sua vida, é sua cabeça? Corte agora isso. Agora, não deixa para amanhã, agora mesmo. Então, esse terceiro protocolo é da ressuscitação. Agora vamos para o quarto e último protocolo. Ressuscitação dessa CTI líquida que você está vendo aí na tela. É a reconexão com o paraíso perdido, é o quarto protocolo. Como é que é isso, filósofo Andarilho? Lembra do que a indústria do prazer, das vendas fez? Que sequestrou o seu parasimpático e superficializou ele? E coloca gatilhos, coisas, prazeres por coisa? É disso, essa reconexão. Sinta o vento no rosto, o abraço demorado, o silêncio compartilhado, o sabor da comida não fotografada. Volte para isso, as coisas simples, elas são de graças, não precisa propaganda. E eu vou falar uma coisa que interprete da forma que quiser. As pessoas não valorizam as coisas que são de graça, mas as coisas de graça são o único que presta. Não precisa de propaganda. Você respira, tem um oxigênio de graça. E não agradece por ele, mas aí enche o pulmão de fumaça, de cigarro, pega uma doença e vai para a UTI precisar de oxigênio. Mas você já tinha ele de graça, não precisava ter envenenado os seus pulmões. Sinta o oxigênio, a respiração. Convido vocês para assistir um insight sobre as gotículas de felicidade, que a felicidade é simples e sensível. Está maravilhoso o insight, vão lá e assistam. Assistam todos, compartilham todos. Então são essas coisas simples,
A felicidade são gotículas simples e muito sensíveis. Você não precisa de muito, você precisa de pouco, mas elas são acumulativas. E no final, é o juro composto dessas gotículas, vira uma bola de neve e se torna uma felicidade muito grande. Elas são pequenas. Por isso, elas são assassinadas facilmente por essa indústria maquiavélica, com esses gatilhos diabólicos que prendem vocês e não deixa você sentir o prazer dessas gotículas de felicidade que é acumulativa. Atenção agora, muita atenção. Este é o último alerta vermelho. E a filosofia andarilha avisa. A máquina de venda não quer que você cura. Ela quer você dependente. Ela quer você viciado e dependente de estímulo, dependente de compra, de um like. É isso, vocês profissionais da venda, pode vender, tem que ter lucro, tem que fabricar coisas boas para colocar nos nossos pratos, na nossa mesa, a nossa segurança e tudo, mas não precisa escravizar um mendigo, não precisa escravizar um pai de família, não precisa escravizar ninguém, nem o presidente da República, nem o delegado, nem o juiz, não precisa disso. O filósofo está emocionado aqui. Mas não façam isso. Isso é um crime. Isso são sequestros. Não façam isso, tenha piedade. Então, meus amigos e minhas amigas, com a voz entalada, porque o remédio às vezes é amargo, mas tem que engolir. Então eu pergunto, você quer morrer na UTI das futilidades das vendas? Ou vai arrancar estes tubos agora e viver? A voz está um pouco embargada, mas vamos até o final. Agora a alta hospitalar, já que passamos pelo protocolo de ressuscitação dessa CTI líquida. Portanto, meus amigos e minhas amigas, olhe para dentro de você agora. Pode olhar para a tela também, que essa tela representa você, representa o filósofo, porque diz que o mendigo não pode viver como um mendigo. Fala isso para o filósofo também. Essa parafernália toda, essa enganação toda. Agora imagine eu e você, livre disso, sentado na cama, arrancando todos esses tubos, jogando esse celular fora e caminhando livremente. Não precisa de médico, não precisa da indústria da venda, dar a alta. Você vai se curar. Arranque esses tubos e siga. Agora segura essa aí, porque é a última revelação final, talvez a maior de todas. E a revelação é essa. O mundo sem limites é uma prisão sem muros. Portanto, a falta de identidade é um vestido qualquer, simplesmente. Portanto, a ausência de essência é simplesmente um túmulo vazio e sem nome. Mas você não nasceu para ser túmulo. Você nasceu para viver, para ser vida. Lembrando que isso não é culto religioso, não é sobre religião, é sobre as ideias, as reflexões que o filósofo tira das entrelinhas e coloca às claras para que você conheça. Então compartilhe, dê like, a humanidade precisa ouvir isso, isso é uma utilidade pública. Então desligue o barulho. O silêncio é a sua nova versão agora. Corte esse sistema simpático falso que criou para você. Identifique e elimine cada gatilho, cada comparação por dia. Resistam às tentações desse inferno líquido, desse CTI líquido, que você entrou lá, por iscas que colocaram para vocês, estão fazendo isso até com as criancinhas. Reconecte.
o paraíso real. Volte para as coisas simples, que a indústria não pode vender. É o abraço, é o amor, é o oxigênio, é a caminhada, é o pôr do sol. É o momento com você mesmo, na sua casa, ou na floresta, ou em qualquer lugar. Eles não vendem, eles não podem vender isso. Responda agora esta pergunta. Quem sou eu quando ninguém está me vendo? Quem sou eu? Este canal, meus amigos e minhas amigas, é de utilidade pública porque não te vendemos sonhos, nada. Ele te acorda do pesadelo que te venderam. Portanto, compartilhe este vídeo com quem está na UTI líquida da superficialidade, que está esquecendo de viver, que está respirando com a ajuda de aparelhos digitais, de telas líquidas. Diga a essa pessoa, manda esta imagem para ela, tira isso tudo ligado em você e sente o ar puro que ainda existe. Veja bem, o paciente pode escolher morrer dessa forma, essa imagem está aí na tela, embebido pela liquidez dos sistemas, ou simplesmente viver e ser livre. A escolha é sua. Portanto, meus amigos e minhas amigas, escolham. Vocês têm livre-arbítrio para isso, você é imagem e semelhança de Deus. Agora um forte abraço desse seu amigo filósofo Andarilho. Até a próxima camada da existência. Muito obrigado e gratidão por ter ficado comigo durante aqui esse tempo.